Olá, crianças. Bom dia. Hoje é sexta-feira, nossa aula de história com o tema O Lugar Onde Eu Moro, na unidade 1. Vamos abordar esse tema. Eu vou pedir para vocês pensar na rua em que vocês moram. Olha, lembra bem das características. Agora eu vou mostrar para vocês duas ruas diferentes. A de cima é a rua na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. E a de baixo é uma rua na cidade do Recife, em Pernambuco. Olha como elas são diferentes. Na página 8, tem algumas atividades que poderiam ser feitas somente se fosse em sala de aula. Mas a número 3 eu achei interessante. É uma perguntinha com a resposta pessoal e oral, não precisa escrever. A rua onde você mora se parece com alguma das ruas das fotografias apresentadas? Cite algumas diferenças e semelhanças entre a rua que você mora e a que você observou nas imagens. A de cima é a de Paraty e a de baixo de Recife. Na página 10, atualmente existem diferentes tipos de moradias. Mas será que sempre foi assim? Em sua opinião, como eram as moradias no passado? Que tipo será de construção que existiam? Olha só, temos um pequeno texto. Criança precisa ter autonomia para ler, porque ele é bem pequeno. Fala um pouquinho sobre a necessidade das pessoas de ter casas ou moradias, como são construídas, o tipo de cultura. E logo abaixo nós temos 4 tipos de moradias. A número 1 é uma casa-barco. A número 2, edifício. A número 3, palafitas. Toda vez que a criança perguntar por que palafita, porque essas casas são construídas em cima de estacas. Casas altas em cima de estacas. Motivo disso são as enchentes do rio, as cheias do rio. E também temos uma oca na imagem 4, que é a casinha dos índios. Leu e observou a imagem, vamos para a página 11. Número 1. Quais das moradias da página anterior são parecidas com as que existem no lugar onde você vive? Anote abaixo. No lugar onde você vive, existe a moradia de casa-barco? Se for, você coloca número 1. Existe edifício? Se existir, número 2. Existe casinha de palafita? Se existir, número 3. Existe oca de índio? Se existir, coloca número 4. Número 2, temos aí um relato de uma indígena do Parque Xingu, localizado no norte do estado do Mato Grosso. As diferentes partes da casa são relacionadas com partes do corpo, humano ou animal. A parte da frente, por exemplo, corresponde ao peito. Os fundos são as costas. A porta é a boca e os pilares são as pernas. As casas são comunais, isto é, comuns a várias famílias
aparentadas entre si. Então, todos que são parentes moram lá dentro e todos dividem o mesmo espaço. Cada parte da casa lembra uma parte do corpo. O tamanho da casa varia de acordo com o número de moradores. O espaço interno normalmente é organizado assim. Então, vamos ver como que é lá dentro. Há o espaço da cozinha, o depósito de alimentos que fica no centro da casa, no meio da casa tem um depósito de alimentos. E um outro em frente à porta de entrada, onde os visitantes são recebidos e as danças realizadas. Os moradores dormem em redes, que são amarradas nas laterais das casas. Então, nos cantinhos, nos ladinhos, eles vão colocando redes. À noite, a casa é fechada com portas feitas de madeira e palha, e pequenas fogueiras são acesas abaixo das redes, deixando o interior com uma temperatura agradável. Letra A. Como a casa dos Iaualapiti, nossa, que nome estranho, se relaciona com o corpo humano? Então, vocês vão falar como que ela tem essa relação. É só oral, não precisa responder. Letra B. Faça um desenho para representar a casa por dentro, de acordo com o texto. Então, lendo o texto, nesse espaço aqui, vocês vão desenhar como que vocês entenderam que é a casa. Onde fica a rede, onde ficam os alimentos, tá bom? E a fogueira. Página 12. Aí nós temos um texto que fala sobre as moradias do presente e do passado. Que no Brasil existem formas de morar muito antigas, que ainda permanecem no presente. Como a casa de taipa. Aqui em Assis temos uma casa de taipa ainda. E o sobrado colonial. Essas moradias são tradicionais e encontradas em diferentes regiões do nosso país. Aí temos uma representação de uma casa de taipa. Os portugueses que chegaram em 1500 às terras que hoje formam o Brasil, começaram a construir casas de taipas ou pau a pique. Essas moradias eram feitas com barro socado e madeira. A casa de taipa é um tipo de moradia resistente, fácil de construir e de baixo custo, custava baratinho. Por isso, ainda é utilizada em diversas regiões do Brasil. Temos a imagem e ao lado a legenda. Abaixo temos a imagem e ao lado a legenda. A página 13, acima fala um pouquinho sobre o sobrado colonial. Que no passado, um tipo de habitação tradicional no Brasil era o sobrado, conhecido como casa de porta e janela. Olha só a imagem. Só tem porta e janela, né? Nas cidades ou vilas, os sobrados eram construídos um ao lado do outro e no alinhamento da rua. Abaixo nós temos um texto que vocês devem ler e observar a fotografia. E abaixo uma questãozinha que é a número 2 para responder. A número 1 tem uma questãozinha que é oral. Toda vez que tiver esse balãozinho em cima do número, é que a atividade é oral, tá bom? Vamos lá. Segunda-feira eu faço essa correção.